Então vamos falar hoje sobre função de distribuição e função densidade de probabilidade. Isso aqui são dois conceitos fundamentais na probabilidade e nós vamos ver nessa aula. Então primeiro vamos falar sobre a função de distribuição acumulada, conhecida como FDA, função de distribuição acumulada. Então o que é essa função? Então essa função ela está associada a uma variável aleatória e ela é uma função que vai dos reais nos reais. E como é que se define essa função? Então se você tem uma variável aleatória x, então você pegar aqui, esse x aqui é um x minúsculo, aqui é um x maiúsculo. Então esse x maiúsculo aqui ele representa a variável aleatória e esse x minúsculo aqui representa um número real qualquer. Então se você pegar um número real qualquer, pertencente aos reais, e aí você tem que essa função f, que é a função de distribuição, ela é definida como sendo a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual do que esse x que está aqui. Então essa é a função de distribuição. Então essa função ela tem algumas propriedades que são satisfeitas independente da variável aleatória que você colocar aqui. Então uma dessas propriedades é de que ela sempre vai ter um valor entre 0 e 1. Então ela nunca vai ser maior do que 1 e nem menor do que 0. Isso acontece porque ela é a probabilidade de alguma coisa. Então para cada x, esse f de x aqui ele vai ser a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então como a probabilidade ele é uma função que assume valores apenas entre 0 e 1, então a mesma coisa vai acontecer para a função f de x. Uma outra propriedade é que essa função ela é não decrescente. Ou seja, se por um acaso você tem que um x1, o número real x1, ele é menor do que o número real x2, então na hora que eu calcular o f desses valores aqui, teremos que o f de x1 ele vai ser menor ou igual do que o f de x2. Por que isso é verdade? Isso é verdade porque se a gente tem que o x1 ele é menor do que x2, então se o x2, ou melhor, se a variável aleatória x ele for menor do que o número x1, então consequentemente ele vai ser menor do que o número x2. Então o evento x menor ou igual do que x1 está contido no evento x menor ou igual do que x2. E, portanto, você vai ter que a probabilidade de x ser menor ou igual do que x1 vai ser menor ou igual do que a probabilidade de x ser menor ou igual do que x2. Então, por isso que você tem essa desigualdade, já que esse f aqui é exatamente essa probabilidade que acabamos de discutir. Uma outra propriedade muito interessante é que essa função ela tem uma assíntota, ela tem duas assíntotas horizontais. O que isso quer dizer? Quando o x ele tende a menos infinito do f de x, esse limite aqui de f de x quando o x tende a menos infinito, ele é igual a 0, e o limite do f de x quando o x tende a mais infinito é igual a 1. Então, 0 e 1 são assíntotas horizontais dessa função f de x. Quando a gente tem variáveis aleatórias discretas, essa função ela é uma função em degraus. O que isso significa? Significa que se pegarmos uma função, uma variável aleatória discreta, o que significa ser uma função degrau? Significa você ter uma função mais ou menos assim. Ó. Você vai ter um segmento horizontal, aí ele dá um salto aqui para cima, aí continua aqui, aí depois ele dá outro salto, continua aqui. Então isso que significa ser uma função degrau. Então se por um acaso a variável aleatória ela é discreta, essa função f de x ele vai ser uma função desse tipo.
E aí observe que ser uma função desse tipo aqui, significa que é uma função descontínua, né? Você tem essas descontinuidades aqui. Mas no caso de uma variável aleatória contínua, a gente tem que essa f de x, ela vai ser uma função contínua. Vamos ver um exemplo. Considere um dado justo de 6 lados e seja x o número que foi obtido no sorteio do dado, no lançamento do dado. Construa a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória x. Então, primeiro você analisar a variável aleatória. Nesse caso em questão, os valores possíveis que a variável aleatória pode assumir são os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo que a probabilidade do x assumir cada um desses valores aqui é igual, que vai dar 1 sobre 6. Então, essa é como que a variável aleatória x se comporta. Ela pode atingir esses valores aqui, e a probabilidade de atingir cada um desses valores é igual a 1 sobre 6. Então, ó, como é que vai ser a função de distribuição dessa variável aleatória? Então, olha só. Se você pegar um x, que ele é menor do que 1, por exemplo, pega x igual a 0,5. Qual é a probabilidade do resultado de um dado ser menor ou igual do que 0,5? É igual a 0. Se por acaso x for igual a menos 1, qual é a probabilidade do resultado de um dado ser menor ou igual do que menos 1? É 0, né? Já que os resultados possíveis é só a partir do 1. Então, qualquer x que você pegar menor do que 1, essa probabilidade aqui vai ser igual a 0. Então, a minha função f de x, ela vai ser igual a 0 quando x ele é menor do que 1. Agora, pega o número x maior ou igual do que 1 e menor do que 2. Por exemplo, se o x for igual a 1, qual é a probabilidade do resultado do lançamento de um dado ser menor ou igual do que 1? Então, no caso, a única possibilidade que tem do lançamento de um dado ser menor ou igual do que 1 é se o resultado for igual a 1. Então, nesse caso, vai ser igual a probabilidade do lançamento da 1, que é igual a 1 sobre 6. Se eu pegar o x igual a 1,5 e perguntar qual é a probabilidade do arremesso do dado dar um número menor ou igual do que 1,5, vai continuar sendo 1/6, porque o único valor possível que é menor do que 1,5, que o dado pode sair, vai ser o 1, e a probabilidade do 1 é igual a 1/6. E aí, agora você vai para o x entre 2 e 3. Por exemplo, eu pego o x igual a 2,3, por exemplo. Qual é a probabilidade do arremesso do dado ser menor ou igual do que 2,3? Então, a única possibilidade do arremesso do dado ser menor ou igual do que 2,3 é se o resultado der o número 1 ou o número 2. Nesse caso, a probabilidade do dado dar 1 ou 2 vai ser igual a 2 sobre 6. Então, esse f de x aqui, né, o f de 2,3 vai ser igual a 2 sobre 6. E aí você segue esse mesmo raciocínio para calcular em todos esses intervalos aqui, ó. E aqui, por exemplo, se eu por acaso pegar o x igual a 7, qual é a probabilidade do resultado do dado ele ser um número menor ou igual do que 7? A probabilidade é 1, né? Já que o número sempre vai ser o arremesso do dado sempre vai dar um número menor ou igual do que 7. Então, nesse caso aqui, né, eu caio nesse caso daqui, ó. Então, se você for analisar, nós temos que a nossa função f de x ela vai ser uma função do tipo degrau. Então, deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos um gráfico. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora eu vou botar aqui, dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que aqui eu tenho 1/6, 2/6. Oi?
assim. 2/6, 3. Aqui fica melhor. 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6, que é 1. Então, olha só, a minha função, né, ela vai ser igual a 0 se o x ele for menor do que 1. Então, você vai ter Então, se o x for menor do que 1, você vai ter... O gráfico da função vai estar aqui, rentinho ao eixo x. Agora, quando o x ele estiver entre 1 e 2, o valor vai ser 1/6. Então, o gráfico, a partir do 1 aqui, né, vai estar na altura do 1/6. Eu vou desenhar uma bolinha aberta aqui. Aí depois, né, entre o 2 e o 3, o valor do f de x vai ser 2/6. Então, eu vou ter aqui uma bolinha fechada aqui, uma bolinha aberta aqui. Aí depois, quando o x estiver entre 3 e 4, a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual do que esse valor vai ser 3/6. Então, você vai ter bolinha fechada aqui, bolinha aberta aqui e assim por diante. E aqui agora segue para sempre, igual a 1. Então, esse vai ser o gráfico dessa minha função distribuição. Então, você observa que isso aí é uma função degrau. O gráfico dela ela está entre 0 e 1. E quando o x ele tende a mais infinito, né, você observa que a partir do 6 aqui, ela vai ser sempre igual a 1 para sempre aqui, ó. Então, de fato, quando você toma um limite, quando o x tende a mais infinito, o limite vai ser igual a 1. E também aqui à esquerda do 1, se você for aqui para o lado esquerdo, o x tendendo a menos infinito, você vai ver que a nossa função vai valer sempre 0. Então, esse limite aqui vai ser igual a 0. Então, vamos ver agora um outro exemplo. Então, utilizando essa função de distribuição que nós calculamos no exemplo anterior, vamos utilizar ela para calcular qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser maior ou igual do que 2 e menor ou igual do que 4. Então, a gente tem uma formulazinha para poder conseguir calcular essa probabilidade usando a função de distribuição. Então, a probabilidade da variável aleatória ela ser maior ou igual do que A e menor ou igual do que B vai ser igual a f de B menos f de A menos. E o que é esse f de A menos? Esse f de A menos a gente define como sendo o limite do f de x quando o x tende a A pela esquerda. Então, essa diferença aqui vai te dar a probabilidade do x estar entre A e B, incluindo o A e B. Então, no nosso exemplo, né, a gente tem que o nosso A é igual a 2, nosso B é igual a 4. Então, a nossa probabilidade vai ser o f de 4 menos... Deixa eu só... Então, você vai ter que... A probabilidade que você quer calcular vai ser o f de 4 menos o limite do f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, vamos olhar quanto é que é esse f de 4. Esse f de 4, ele vai ser o quê? Então, no caso, quando x ele é igual a 4, a gente cai nesse caso aqui, ó. Você vai ter que o x, né, o 4, né, ele é maior ou igual do que 4 e menor do que 5. Então, você cai nesse caso daqui. Então, o f de 4 é 4/6. E o limite do f de x, quando o x tende a 2 pela esquerda, vamos ver quanto é que vai ser. Então, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, eu quero pegar valores menores do que 2 e próximos de 2. Então, aqui, ó, nesse intervalo daqui,
eu só vou ter valores eu só vou cair aqui para valores de x maiores ou iguais que 2. Então, como eu quero valores próximos de 2 e menor do que 2, então eu vou cair nesse intervalo daqui. Então, nesse caso, né, nesse intervalo aqui, a minha função ela é constante igual a 1/6. Então, quando o x ele tende a 2, o limite vai ser 1/6. Então, substituindo esses valores aqui, né, nós temos que o f de 4 é igual a 2/3 e esse limite é igual a 1/6. E aí, calculando essa diferença, iremos obter que a probabilidade desejada é igual a 0,5. E de fato, né, tipo assim, a gente só, isso aqui, né, é claro que é muito mais prático. Nesse exemplo, né, você quer saber qual é a probabilidade do lançamento de um dado ser maior ou igual do que 2 e menor ou igual do que 4, você poderia contar, para ser maior ou igual do que 2 e menor ou igual do que 4, ele pode ser 2, 3 ou 4. Então você contou, então são 3 casos em 6 possibilidades, então vai ser 3/6, que é igual a meio. Então seria muito mais fácil do que fazer toda essa coisa que a gente fez aqui. Mas esse exemplo aqui foi só para você ver, né, como é que a gente utiliza essa técnica, porque vai ter situações que não vai ser tão simples quanto o arremesso de um dado. Aí você vai ter que utilizar essa técnica aqui para poder calcular quanto que vale a probabilidade desejada. E aí algo importante a considerarmos é que para variáveis discreta, a nossa função de distribuição ela tem saltos nos valores possíveis. E a altura de cada salto é justamente a probabilidade da variável aleatória assumir o valor que onde está tendo aquele salto. Então, por exemplo, no caso aqui dessa função de distribuição que a gente calculou aqui, você observa que ele está dando saltos justamente nos valores que é possível sair em um dado. Está dando um salto aqui no 1, e ele dá um salto de tamanho 1/6, que é justamente a probabilidade do x ser igual a 1. Aí aqui no 2, novamente, ele dá um outro salto, e esse tamanho desse salto também é 1/6, que é justamente a probabilidade do lançamento do dado dar o número 2, e assim por diante. Então agora vamos falar sobre função de probabilidade. Então esse aqui é um conceito que ele é um pouco diferente para variáveis aleatórias discretas e contínuas. Então a gente vai ver primeiro para variáveis aleatórias discretas e depois vamos ver um conceito similar, um conceito equivalente para variáveis aleatórias contínuas. Então, o que é a função de probabilidade? Então, se você tem uma variável aleatória x, aí você vai ter um f de x que vai ser dado por justamente a probabilidade da variável aleatória assumir esse valor x. Então, isso aqui é chamado de função de probabilidade. Então, vamos ver algumas propriedades que essa função de probabilidade ela satisfaz. É que ela sempre vai ser um valor maior ou igual do que 0, já que a probabilidade de alguma coisa acontecer é sempre um valor maior ou igual do que 0. Outro é que é o seguinte, se você pegar para todos os valores x que é possível a variável aleatória assumir, e você somar essa probabilidade aqui para todos esses valores x, você vai ter que essa soma vai resultar em 1. Então, o somatório, né, variando em x, da probabilidade do x ser igual ao x, isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, algum deles com certeza vai acontecer. E aí o que acontece? A nossa função distribuição acumulada que a gente viu na seção anterior, ela vai ser uma soma parcial dessas probabilidades aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? O f de x ele vai ser igual à soma
com o K, né, variando, sendo que o K vai variar para em valores possíveis, né, que a variável aleatória pode assumir, que satisfaça deles serem menores ou iguais a esse x que está aqui. E aí, se eu for somar para todos os K's possíveis, com K menor ou igual do que x, isso aqui vai dar exatamente o f de x, onde esse f é a função de distribuição acumulada. Então, vamos ver um exemplo. Uma variável aleatória x tem a seguinte distribuição. A probabilidade do x ser igual a 0 é igual a 0,4. A probabilidade do x ser igual a 1 é igual a 0,5. E a probabilidade do x ser igual a 2 é igual a 0,1. Então, essa variável aleatória em questão, existe 3 valores possíveis que ela pode assumir. Ela pode assumir o 0, pode assumir o 1 ou pode assumir o 2. E aqui eu tenho as probabilidades dela assumir cada um desses valores. E aí queremos construir a função de probabilidade e a função de distribuição acumulada para essa variável aleatória aqui. Então, para a função de probabilidade, isso aí é bem tranquilo, né? A questão praticamente já deu para a gente. Então, a questão aqui fala que a probabilidade da variável aleatória ela assumir o valor 0 igual a 0,4, então, para x igual a 0, a probabilidade do x aqui ser igual a 0, né, é 0,4. Para x igual a 1, vai ser igual a 0,5, então tem 0,5 aqui se x é igual a 1. Se x é igual a 2, vai ser 0,1. E 0 caso contrário, ou seja, como esse daqui, né, essa soma aqui, ela dá igual a 1, significa que com certeza a variável aleatória x ela vai assumir um desses valores. Então a probabilidade dessa variável aleatória ela assumir qualquer outro valor x diferente desses 3 aqui vai ser igual a 0. Então por isso que eu coloquei aqui que essa probabilidade ela é igual a 0 caso contrário, ou seja, caso x ele não seja nem 0, nem 1 ou nem 2, e nem 2. Então essa é a função. Tipo assim, porque essa função ela está definida para todos os números reais. Então, se eu não colocasse essa parte daqui, então eu estaria dizendo que essa função aqui ela só está definida para 3 valores possíveis de x. Exatamente. Esses não os únicos. Como é que é? Eu entendi o ponto. E agora vamos utilizar. Agora vamos calcular a nossa função de distribuição acumulada. Oi? É importante você saber construir o gráfico, porque às vezes é útil de você conseguir analisar alguma coisa, né? Você ter uma visualização. Então, ó, utilizando essa função, a função probabilidade, a gente consegue calcular a nossa função de distribuição. Olha só, como aqui, né, os possíveis valores que... Primeiro, né, como a minha variável aleatória é uma variável aleatória discreta, então ela vai ser, né, o gráfico dessa função aqui, ela vai ser uma função do tipo escada. E eu sei que ela vai dar os saltos, ou seja, ela vai subir os degraus exatamente nos valores possíveis que o x pode assumir. Então, eu vou ter que dividir, né, então a minha função de distribuição, ela vai ser constante, né, em certos intervalos. Então, por exemplo, se eu pegar o x menor do que 0, isso aqui vai me dar um certo valor para o f de x. Então, se o x for menor do que 0, por exemplo, se o x for igual a menos 1, qual é a probabilidade dessa variável aleatória ela ser menor ou igual a menos 1? A gente sabe que os únicos valores que ela pode assumir é 0, 1 ou 2. Então, a probabilidade dele ser menor do que menos 1 é 0. Então, vai cair aqui, ó, é 0. E qualquer valor que eu pegar aqui menor do que 0, a probabilidade da variável aleatória ela ser menor ou igual do que esse valor, menor do que 0, vai ser igual a 0.
Então, eu tenho a primeira parte aqui da minha função de distribuição. Então, ela vai ter o gráfico constante, né, uma reta horizontal, na altura do eixo x, de menos infinito até o zero. Mas aí, quando chegar no zero, ele vai dar um salto, que vai ser o tamanho do salto, vai ser justamente a probabilidade do x ser igual a zero, que é 0,4. Então, eu vou saltar aqui do zero para 0,4. E aí, isso aqui vai valer para qualquer x maior ou igual do que zero e menor do que o próximo ponto do salto, ó, que é o 1. Então, nesse intervalo daqui, a minha função vai ser 0,4. Mas aí, quando chegar no 1, ela vai dar um outro salto. E que tamanho que vai ser esse salto? O tamanho do salto vai ser justamente a probabilidade do x ser igual a 1, que é 0,5. Então, eu estava no 0,4 e eu vou dar um salto de tamanho 0,5. Então, eu vou somar 0,5 aqui nesse valor, que vai dar 0,9. Então, agora, né, a partir do 1, esse f de x passou a ser 0,9 e vai se manter esse valor aqui até o próximo salto, que vai acontecer no 2, que vai ter um salto de tamanho 0,1. Então, aqui eu estou no 0,9, eu vou dar um salto de tamanho 0,1, então eu somo 0,1 aqui e vai dar 1. Então, aqui, né, eu vou ter o 1. Então, a partir do 2, que foi onde ele deu o último salto, ele vai ser igual a 1. E aí, quando eu cheguei no 1 aqui, eu já sei que não vai mudar nunca mais, né? Porque a minha função, essa função aqui, ela sempre é menor ou igual do que 1 e ela é não decrescente. Então, por exemplo, depois do 1, ele não pode assumir outro valor. Primeiro, né, ele não pode passar do 1, porque ele sempre vai ser menor ou igual do que 1, e ele não pode descer, né, abaixo do 1, porque senão ele estaria decrescendo, e eu sei que a minha função ela é não decrescente. Então, quando eu cheguei no 1 aqui, eu já sei que a partir desse valor onde ela passou a ser 1, ela vai permanecer sendo igual a 1 para sempre. Então, essa é a função de distribuição do nosso exemplo. O que você não entendeu? Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Por que que ela é 0,4 nesse intervalo daqui? Porque lá em cima, a probabilidade de dar 0,4 seria se x for igual a zero. Então, esse seria o intervalo entre o x igual a zero e o x grande que 1. Seria 0,4. Né, que como a gente falou, né, que a função ela vai dando saltos, né? Quer ver? Ó, vamos pegar um exemplo prático. Pega o x igual a 1,5, beleza? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória ela ser menor ou igual a 1,5? Não, né? Tipo assim, não, olha só. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade do x ser menor ou igual do que 1,5, por exemplo? A gente sabe que a variável aleatória x, ela só pode assumir os valores 0, 1 ou 2, certo? Então, quando que o x ele vai ser menor ou igual do que 1,5? Se ele for 0 ou se ele for 1, concorda? Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade do x ser igual a 0 mais a probabilidade do x ser igual a 1. A probabilidade do x ser igual a 0 é 0,4 e a probabilidade do x ser igual a 1 é igual a 0,9, exatamente. Ou melhor, é igual a 0,5, que vai dar igual a 0,9. Entendeu? E isso aqui, ó, eu vou conseguir chegar nessa conclusão daqui, que eu acabei de concluir aqui. Eu peguei aqui o xzinho igual a 1,5, né, um valor entre 1 e 2. Mas qualquer que seja o valor que eu pegar que seja maior ou igual do que 1 ou menor do que 2 e colocar aqui, a mesma conta aqui vai valer. E isso daqui é exatamente a definição do meu f de x. Entendeu? Então, agora, usando essa FDA que a gente acabou de calcular, vamos usar ele para poder calcular a probabilidade do x ser maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 2. Então, ó, lembra que a gente
tem, né, uma formulazinha para calcular essa probabilidade usando a função distribuição acumulada, que é dado por a probabilidade do x estar entre 1 e 2 vai ser igual ao f de 2 menos o limite do f de x quando x tende a 1 pela esquerda. E aí, no nosso caso, a gente tem que o f de 2 é igual a 1 e esse limite ele vai ser igual a 0,4. Olha só. Bom, aqui o f de 2 é igual a 1, isso aí é mais tranquilo, né? Onde é que cai o 2? O 2 ele vai cair nesse intervalo daqui, né? O x maior ou igual do que 2, né? Se o x for 2, então eu vou cair aqui. Então, o f de 2 vai ser igual a 1. E quanto que vale o limite do f de x quando o x ele tende a 1 pela esquerda? Então, para tender a 1 pela esquerda, eu vou ter que pegar valores de x menores do que 1, né? Se aproximando do 1, só que menores do que 1. Então, para poder eu ter valores menores do que 1 e próximo do 1, eu vou cair nesse intervalo daqui, ó. Então, nesse intervalo daqui, a função ela é constante igual a 0,4. Então, quando o x ele tende a 1, o meu limite vai ser igual a 0,4. Então, esse limite daqui, ele é igual a 0,4. Então, agora, a gente calculando, né, a diferença, você vai ter que a probabilidade desejada é igual a 0,6. Beleza, então isso aí foi a função de probabilidade, né, que é um termo utilizado para variáveis aleatórias discretas. Agora, para variáveis aleatórias contínuas, você usa um outro termo, que é a função densidade de probabilidade. Então, esse termo, essa definição, esse termo, ele vale para as variáveis contínuas e é mais ou menos equivalente ao que a gente acabou de ver para variáveis aleatórias discretas. Então, a função densidade de probabilidade, f de x, conhecida como PDF, que vem do inglês Probability Density Function, então de uma variável aleatória contínua, x, ela descreve a distribuição das probabilidades. A probabilidade do x ele estar em um intervalo AB é dado pela área sob a curva f de x, ou seja, esse PDF, né, de uma variável aleatória contínua x, ele vai ser uma função f de x, de modo que a probabilidade dessa variável aleatória aqui, ela está no intervalo de a até b, vai ser igual à integral de a até b dessa função f de x. E nós temos algumas propriedades que essa função f de x ela satisfaz caso ela seja a função densidade de alguma variável aleatória contínua. Então, primeiro é que essa função ela é maior ou igual do que zero para todo x. Temos que, se você for calcular a integral imprópria de menos infinito até mais infinito dessa função, vai ser igual a 1. Porque o que significa essa integral daqui? Essa integral daqui significa a probabilidade da variável aleatória ser maior ou igual do que menos infinito e menor ou igual do que mais infinito. E aí, como a variável aleatória sempre é um número real, essa probabilidade vai ser igual a 1. Então, por isso que essa integral aqui tem que ser igual, sempre ser igual a 1. E você consegue, a partir dessa função densidade, obter a função distribuição da variável aleatória, calculando a integral de menos infinito até x de f de t dt. Então, f de x vai ser igual à integral de menos infinito até esse x daqui, né, vai estar aqui como limite superior, de f de t dt. Aí aqui eu utilizei a variável t, né, para ser uma variável diferente do que eu tenho aqui, né, já que eu estou utilizando o x aqui fora. Então vamos ver um exemplo agora de uma variável aleatória com distribuição uniforme. Então, em primeiro lugar, o que significa uma variável aleatória ela ter uma distribuição uniforme no intervalo 0,2?
Isso significa que você tem uma certa uniformidade, por exemplo, a probabilidade desse valor aleatório, ele está, por exemplo, entre 0 e 1, vai ser igual à probabilidade dele estar entre 1 e 2. A probabilidade da variável aleatória ele estar entre 0,4 e 0,5 vai ser a mesma coisa da probabilidade da variável aleatória estar entre 0,9 e 1. Então, assim, você tem uma certa uniformidade, você não tem nenhum pedacinho do intervalo que é mais privilegiado do que o outro. Então, isso significa ter uma distribuição uniforme. Beleza, aí agora vamos tentar agora aqui encontrar a função densidade e a função distribuição dessa variável aleatória e utilizar para poder calcular a probabilidade da variável aleatória ser maior ou igual do que 0,5 e menor ou igual do que 1,5. Então, ó, a função densidade de uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo, no intervalo AB qualquer, ela é dada pela seguinte fórmula. O f de x ele vai ser igual a 1 sobre b menos a para o x entre a e b. Então, se você tem aqui a e b quaisquer, a minha função de densidade ela vai ser 1 sobre b menos a, ou seja, o comprimento do intervalo, quando x ele estiver dentro desse intervalo AB, e 0 caso contrário. Então, no caso aqui, a gente tem que o nosso A é 0 e o nosso B é 2. Então, eu substituí aqui o B por 2, o A por 0, e obtive que o meu f de x vai ser igual a 1 sobre 2 para x entre 0 e 2 e 0 caso contrário. Então, essa vai ser a minha função densidade para a variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 0, 2. E como é que a gente calcula o FDA, que é a função de distribuição? A gente vai calcular utilizando aquela formulazinha de integral. Então, você vai ter que o f de x, né, vai ser a integral de menos infinito até x de f de t dt. E aí, como essa função f de x, ela está, melhor, f de t, né, está definida por partes, né, você vai ter que o gráfico da sua função f de x, fzinho minúsculo de x, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai ter que aqui o de 0 até 2, e aí nesse intervalo aqui a nossa função vai valer meio. Então você vai ter uma coisa assim. E aí fora desse intervalo ela vai valer 0. Então ela vai valer 0 a partir daqui e vai valer 0 aqui, ó. Então ela vai dar esse salto, né? Ela vai estar aqui, aí ela pula para cá e depois ela pula para cá de novo. Então, quando você vai calcular uma integral, né, de menos infinito até algum valor de x, talvez você vai ter que quebrar em algumas partes, né? Porque por conta dessa quebra aqui que você tem, que aí você tem uma expressão para cada uma dessas partes. Então, por exemplo, se por um acaso o x ele for menor do que 0, então a integral, você vai ter a integral de menos infinito até um valor menor do que 0, e aí como antes do 0 aqui a minha função f de t ela é constante igual a 0, então você vai ter a integral de menos infinito a x de 0, que ela vai valer 0 para todo t nesse intervalo aqui de menos infinito a x, já que x é menor do que 0. Então você vai ter a integral de 0 que vai dar 0. Então sempre que x for menor do que 0, a integral de menos infinito até x vai ser igual a 0, para esse caso daqui. Agora, se eu tiver um x entre 0 e 2, aí você vai quebrar a sua integral, né, em duas partes, né, de menos infinito a 0, que vai dar 0, e aí depois você integra de 0 até o x de 1 sobre 2, que é o valor que a função vale nesse intervalo aqui de 0 até 2. E aí você integrando isso daqui, você vai ter x sobre 2. E depois, né, que você passa daqui, né, se você tiver um x maior ou igual do que 2, você vai ter que
a sua integral vai ser justamente a integral, vai ser essa área daqui, né, desse retângulo, que é igual a 1. Então, você vai ter que essa função aqui, f de x, quando x é maior ou igual do que 2, vai ser igual a 1. Então, você quebra aqui a sua função distribuição em 3 partes. E se eu fosse desenhar o gráfico dessa função aqui, como é que seria? Então, eu vou desenhar aqui o eixo y, o eixo x, aí eu vou ter aqui de 0 até 2, e aí eu sei que quando o x é menor do que 0, a minha função f de x, ela vale 0. Então, eu tenho que, nessa parte daqui, né, antes do 0, ela vai ser constante igual a 0. Mas aí, quando ela chega no 0 e vai até o 2, ela vai ter essa expressão daqui, x sobre 2. Então, eu vou ter aqui o gráfico da função x sobre 2. Então, eu vou ter uma reta aqui. Isso aqui vai cair exatamente no 1. E aí, a partir desse ponto, ela vai ser constante igual a 1. Quando x é maior ou igual do que 2, ela vai valer 1. Então, a partir daqui, você vai ter constante igual a 1. Então, esse é o gráfico aí, né? Apesar de que você tem esses pontos aqui, né, onde ela não é diferenciável, né? Você tem uma quina, mas ela é uma função contínua. Então, a minha função distribuição dessa variável aleatória contínua é uma função contínua. Então, vamos agora utilizar essa função para poder calcular a probabilidade da variável aleatória, ela está entre 0,5 e 1,5. Então, você vai calcular, vai utilizar a função densidade, e aí você vai calcular, se você quer a probabilidade de 0,5 até 1,5, então você vai calcular a integral da função densidade, que é constante igual a meio, de 0,5 até 1,5. Aí uma observação, né, é que se eu tivesse, por exemplo, aqui, em vez de 0,5, eu tivesse menos 2. Aí eu teria que calcular a integral de menos 2 até 1,5. Então, você teria que quebrar essa integral aqui em 2 partes, que seria a integral de menos 2 até 0 de f de t dt, mais a integral de 0 até 1,5 de f de t dt. Então, você tem que ter esse cuidado aqui, né? Mas como a gente sabe que nesse intervalo daqui, a minha função ela é constante, igual a 1 sobre 2, então eu coloquei aqui como sendo uma única integral. E aí, calculando essa integral, você obtém 0,5. Então, a probabilidade do x ele está entre 0,5 e 1,5 é igual a 0,5. Então, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a distribuição exponencial. A gente vai ver mais sobre ela em outras aulas. Mas isso aqui é uma distribuição contínua e a gente tem uma formulazinha para a sua PDF, que é a sua função densidade. Então, a função densidade de uma distribuição exponencial é dada por f de x igual a lambda vezes z elevado a menos lambda x, que é igual, e aí no nosso caso, né, como o nosso lambda aqui ele é igual a 2, substituindo esse lambda aqui por 2, você obtém que isso aqui é igual a 2 vezes z elevado a menos 2x. Então, isso aqui é uma formulazinha, né, que descreve uma distribuição exponencial. Então, isso aqui vai ser a função de densidade
da distribuição exponencial. E assim, né, e vai ser f de x igual a isso para x maior ou igual do que zero. Se o x ele for menor do que zero, então a minha f de x vai ser nula, vai ser igual a zero. Então, agora que a gente sabe quem é a função de densidade da exponencial, da distribuição exponencial, a gente consegue calcular a nossa função de distribuição acumulada, calculando a integral de menos infinito até x dessa função de densidade. Então, o nosso fzão de x vai ser igual à integral de menos infinito até x do f de t dt, que aí no caso de x ser menor do que zero, essa integral vai resultar em zero. E no caso do x ser maior ou igual do que zero, essa integral daqui ela vai ser igual à integral de 0 até x da minha função, dessa minha expressão que eu tenho aqui. Ó. E aí, calculando essa integral daqui, isso aqui é igual a 1 menos e elevado a menos 2x. Então, o nosso fzão de x vai ser igual a 0 caso x seja menor do que zero, e vai ser igual a 1 menos e elevado a menos 2x caso x seja maior ou igual do que zero. E aí vamos agora tentar calcular qual é a probabilidade do x ser maior do que 1. Então, para calcular essa probabilidade daqui, eu poderia ter utilizado, ter calculado da seguinte forma. Poderia isso daqui, poderia calcular fazendo a integral de 1 até infinito do f de t dt. Mas, caso eu ache mais fácil, né, em vez de eu calcular essa integral imprópria aqui, sabendo que a probabilidade do x ser maior do que 1 é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual do que 1, já que isso daqui, né, ele é o complementar desse evento daqui, né? Ou seja, se o x não for maior do que 1, então ele é menor ou igual do que 1. Então, esses eventos aqui eles são complementares. E aí a gente sabe que a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar. Então, aí uma vez que eu fiz essa igualdade daqui, e aí a gente percebe que essa probabilidade daqui é exatamente o nosso f de 1. Né? A probabilidade do x ser menor ou igual do que 1 é como a gente define o nosso f de 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos o f de 1. E aí o f de 1, né, como o 1 ele é maior ou igual do que 0, ele cai nesse intervalo daqui. Então, a gente calcula o f de 1 utilizando essa fórmula daqui, substituindo esse x aqui por 1. Então, você vai ficar aqui com 1 menos e elevado a menos 2 vezes 1. E aí, fazendo essas contas aqui, né, você vai ter que 1 menos 1 vai dar 0, menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar igual a e elevado a menos 2, que dá aproximadamente 0,1353. E aí uma coisa que eu observo, que eu falei para vocês na outra aula, né, que agora vocês entendem melhor por que isso acontece, já que a probabilidade, né, da função de uma variável aleatória contínua é uma integral, é que para variáveis aleatórias contínuas, nós temos que a probabilidade da variável aleatória ser um valor específico, qualquer que seja o x, é igual a zero. Então, normalmente a gente costuma calcular a probabilidade de intervalos quando você tem variáveis aleatórias contínuas.